No palco. 5. 0 pessoas tossem, esperam, riem e aplaudem. Sir Cliff Richard sempre foi conhecido como o Peter Pan certinho do pop. Durante décadas, ele foi uma estrela que evitou problemas. Nunca se casou e manteve sua vida privada longe dos holofotes. Mas, após 29 anos, o mistério finalmente começa a ser desvendado. Descobriu-se que, enquanto se apresentava para milhões de pessoas, ele também levava uma vida completamente diferente nos bastidores. Uma vida que escondia até mesmo de seus maiores fãs. Que segredo ele guardou por quase 3 décadas? E por que a verdade só está vindo à tona agora? Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos da vida dupla de Cliff Richard. Fé, fama e uma escolha que mudou tudo. Muito antes de se tornar a estrela global que conhecemos hoje, Sir Cliff Richard começou a vida como Harry Roger Webb. Nascido em 14 de outubro de 1940, em um hospital em Lucknow, na Índia. Seus primeiros anos foram passados em um mundo belo, porém em transformação, onde seu pai, Roger, trabalhava para a Indian Railways e sua mãe, Dorothy, cuidava da família. Eles moravam em uma casa confortável, em uma vila chamada Maqbara, e Harry cresceu cercado por 3 irmãs, Joan, Jackie e Donna, enquanto sua avó ajudava a administrar a escola local para meninas. Era uma vida de relativa riqueza e sol, mas a paz não durou para sempre, devido ao aumento da violência e às grandes mudanças políticas durante a luta da Índia pela independência. Em 1948, meus pais perceberam que precisavam deixar sua casa e se mudar definitivamente para a Grã-Bretanha em busca de um futuro mais seguro. Assim, a família embarcou no imponente navio S.S. Ranchi para uma viagem marítima de 3 semanas até Tilbury, em Essex. A mudança foi um choque enorme para o jovem Harry, que passou de um apartamento aconchegante e muita ajuda na Índia para uma casa simples no norte de Surrey, onde tudo era completamente diferente. Ele começou a frequentar a escola primária local, Stanley Park Juniors. E em 1950, a família finalmente se mudou para uma casa popular de 3 quartos na cidade de Cheshunt. Harry se saiu bem na escola, chegando a ficar até mais tarde para fazer as provas de literatura inglesa. Mas ele não estava realmente buscando uma carreira literária. Após terminar os estudos, conseguiu um emprego bastante comum como arquivista na Atlas Lamps, passando os dias arquivando documentos e sonhando com a música que amava. Seu pai lhe comprou um violão quando ele tinha 16 anos, e Harry rapidamente se fascinou pela febre do skiffle, que todos os adolescentes ouviam na época. Ele começou a tocar em pequenas bandas escolares como The Quintones e Dick Teague Skiffle Group, mas logo percebeu que o nome Harry Webb simplesmente não tinha o brilho de uma estrela do rock. Em 1958, o empresário Harry Greatorex sugeriu o nome Cliff por soar tão roqueiro, e seu amigo Ian Samwell acrescentou Richard como uma homenagem ao lendário Little Richard. Agora conhecido como Cliff Richard, ele formou a banda The Drifters e conseguiu um grande contrato com uma gravadora, mas algo curioso aconteceu durante sua primeira sessão de gravação. Os executivos queriam que ele lançasse a encantadora canção Schoolboy Crush, mas quando ouviram outra faixa, Move It, perceberam que era um sucesso e trocaram de papéis. Move It alcançou o 2º lugar nas paradas, e de repente Cliff passou a ser chamado de Elvis britânico por seu estilo e movimentos de quadril irresistíveis. Conforme sua fama crescia, ele teve que mudar o nome de sua banda para The Shadows, já que um grupo americano já usava o nome The Drifters, mas isso não o deteve em nada. Ele era a figura mais proeminente da música. Mas em 1964, algo aconteceu que mudou sua vida para sempre. Ele abraçou completamente a fé cristã. Inicialmente, ele pensou que teria que abandonar completamente a fama como cantor pop, pois não acreditava que ser um cantor famoso e ser religioso pudessem ser compatíveis. Ele chegou a considerar a possibilidade de se tornar professor. Felizmente, seus amigos o convenceram de que era possível conciliar as duas coisas. Em 1966, ele se apresentou diante de uma enorme multidão ao lado do pastor Billy Graham, compartilhando suas crenças com o mundo. Foi um momento crucial que provou que ele podia ser tanto um homem de Deus quanto uma superestrela. Mesmo que alguns tenham ficado surpresos, sua fé tornou-se uma parte importante de seu trabalho. À medida que ele rejeitava o estilo de vida hippie e desregrado dos anos 1960 e, em vez disso, criava música gospel e filmes sobre sua fé, como To a Penny. Ele até encontrou tempo para criticar outras estrelas, como os Beatles, por seu interesse em caminhos espirituais diferentes. Cliff se tornou o rei da música natalina, presenteando-nos com sucessos mundiais como Mistletoe and Wine e Savior's Day,
que ainda hoje tocam em todas as lojas. Ele também tentou vencer o Festival Eurovisão da Canção 2 vezes, chegando tão perto em 1968 com Congratulations, que ainda hoje há quem acredite que a votação foi fraudada contra ele pelo ditador espanhol. Mesmo sem um troféu, a canção se tornou um enorme sucesso mundial, conhecido por todos de cor. Além de cantar, Cliff se tornou um grande astro do cinema em musicais hilários como The Young Ones e Summer Holiday, onde ele e seus amigos viajavam em um grande ônibus vermelho. Ele também estava em todos os lugares na televisão, apresentando seus próprios programas e se tornando um rosto amado e reconhecido por todos na Grã-Bretanha. Graças ao seu trabalho árduo ao longo dos anos, ele ganhou praticamente todos os prêmios imagináveis, incluindo 2 Brit Awards e inúmeros elogios de revistas de música. Seu momento decisivo aconteceu em 1995, quando a rainha o condecorou com o título de Sir Cliff Richard, o primeiro astro do rock a receber tal honraria. Ele conseguiu manter sua vida privada em segredo e permanecer um cavalheiro elegante por mais de 60 anos, provando que um garoto da Índia poderia se tornar o verdadeiro Peter Pan do pop e permanecer para sempre no topo. No entanto, manter-se no topo exigiu sacrifícios que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Enquanto os fãs se deliciavam com suas canções de amor, Cliff secretamente concluiu que seu verdadeiro casamento era sua carreira. O palco era sua casa e, embora apreciasse a companhia de mulheres famosas, sempre soube que seus romances eventualmente teriam que ceder espaço para manter os holofotes. O solteirão do pop. Por que Sir Cliff nunca disse sim? Sir Cliff Richard pode passar seus dias cantando belas canções sobre amor e desilusão amorosa. Mas quando se tratava de sua própria vida, ela sempre foi muito mais misteriosa. Durante décadas, os fãs se perguntaram por que o Peter Pan do pop nunca se casou. E ele finalmente explicou que sua carreira musical simplesmente consumia cada segundo do seu tempo. Ele realmente acreditava que, por se dedicar tanto ao estrelato, não seria um bom marido. Dizendo à BBC que, embora tivesse sentido uma faísca de amor antes, o casamento era um compromisso grande demais para alguém cuja vida era consumida pelos palcos. Mas, embora nunca tenha dito sim, houve muitos encontros íntimos e casos secretos que quase mudaram tudo. De uma dançarina com o coração partido a uma namorada famosa que finalmente se cansou de suas histórias sobre o breve romance décadas depois. Uma das mulheres mais famosas na vida de Cliff foi a campeã de tênis e estrela de TV Sue Barker, com quem ele começou a namorar na década de 1980 após uma atitude ousada. Cliff viu Sue comemorando uma grande vitória no tênis em Brighton com seus companheiros de equipe e não perdeu tempo em se declarar. Ele conseguiu o número de telefone dela, ligou e a convidou para um show no Hammersmith Odeon, que Sue lembra como uma noite verdadeiramente agradável, que deu início ao romance relâmpago entre os dois. Mesmo quando Sue tinha que viajar até o Japão para partidas de tênis, Cliff fazia questão de estar perto dela, enviando-lhe telegramas carinhosos de incentivo e conversando por horas ao telefone sobre o amor que ambos compartilhavam pelo tênis. Eles acabaram se reencontrando para uma partida na Dinamarca e passaram o verão inteiro juntos em Wimbledon. Mas as câmeras constantes e os jornais curiosos começaram a enlouquecer a pobre Sue. Sue realmente gostava do tempo que passava com Cliff e ficava encantada com a gentileza dele com os fãs, nunca reclamando de dar autógrafos, mas seus pais não estavam convencidos do romance. O pai dela estava preocupado com a diferença de idade de 16 anos, já que Sue tinha apenas 25 e Cliff já tinha 41, e a alertou de que isso poderia se tornar um problema sério à medida que envelhecessem. Com o tempo, o relacionamento começou a esfriar e Sue, que parecia um pouco fria, afirma que Cliff pediu a um amigo que ligasse para lhe dizer que o relacionamento havia terminado. Eles tentaram reatar quando Cliff ligou inesperadamente, dizendo que sentia saudades, mas logo perceberam que funcionavam muito melhor como amigos. No entanto, o drama não terminou aí, pois anos mais tarde Cliff começou a declarar aos jornais que havia considerado seriamente pedi-la em casamento, mas percebeu que não a amava o suficiente para se comprometer com ela para o resto da vida. Isso deixou Sue muito chateada, e ela foi além, casando-se com o paisagista Lance Tankard. Ela implorou a Cliff que parasse de remoer o relacionamento deles, que ela via mais como uma amizade do que um grande romance. Ela chegou a escrever em seu livro que, se soubesse que depois de 40 anos ainda ouviria falar dos poucos meses de relacionamento deles, jamais teria se aproximado dele.
Parecia-lhe absurdo que Cliff insistisse em dizer que não a amava o suficiente para se casar com ela, quando, na sua opinião, a situação nunca tinha chegado a esse ponto. Ela sentia que Cliff estava exagerando a importância do tempo que passaram juntos e desejava que ele simplesmente respeitasse o casamento dela e parasse de mencionar o nome dela em todas as entrevistas que concedia. Mas Sue não era a única que se sentia assim. Na década de 1960, Cliff era praticamente inseparável da deslumbrante dançarina Jackie Irving durante um memorável e ensolarado verão em Blackpool. Em suas memórias, ele admitiu que passavam muito tempo juntos em espetáculos e em seus momentos de lazer, afirmando que dançar com ela era um verdadeiro prazer. Jackie tinha apenas 19 anos e era incrivelmente bela, e Cliff chegou a considerar pedi-la em casamento. Em uma reviravolta chocante, Cliff confessou que foi até seu empresário perguntar se o casamento arruinaria sua carreira e, quando foi informado de que poderia perder 1/3 de seus fãs, escolheu a fama em vez do amor e terminou abruptamente com Jackie. Quando contou a história ao apresentador de TV Piers Morgan, Piers ficou atônito e o chamou de implacável por abandonar a mulher que amava apenas para manter as vendas de seus discos em alta. Cliff se defendeu, dizendo que isso significava que ele não estava apaixonado o suficiente para sacrificar seu sucesso, mas Piers permaneceu cético, incapaz de acreditar que alguém pudesse ser tão calculista em relação ao próprio coração. Antes de Jackie, houve outra garota especial, Delia Wicks, dançarina e cantora que ele conheceu em 1960, quando sua carreira estava em ascensão no London Palladium. Embora gostasse muito dela e ela fosse sua namorada especial, ele sentia que simplesmente não conseguia conciliar o relacionamento com sua crescente fama. Num gesto que a devastou, o jovem astro pop escreveu-lhe uma carta comovente, pedindo-lhe que terminasse o relacionamento e se concentrasse exclusivamente em se tornar uma lenda. Ao longo de todos esses anos, Cliff permaneceu solteiro pelo resto da vida, embora tenha admitido ter tido seus momentos de falsos alarmes, como sua paixão secreta pela falecida estrela de TV grega Olivia Newton-John. Ele confessou que ele e muitos outros homens foram profundamente apaixonados por Olivia na década de 1970. Mas como ela já estava noiva de outra pessoa, ele sentiu que havia perdido sua grande chance. Sempre que Cliff reflete sobre esses relacionamentos, ele percebe um padrão: escolher a música e seus fãs em detrimento da vida familiar tradicional. Ele costumava dizer que ser artista era um trabalho em tempo integral, não deixando espaço para as pesadas responsabilidades de uma esposa e filhos. Embora admita ter se apaixonado muitas vezes, o medo de perder seu lugar no topo das paradas sempre pareceu impedi-lo de se casar. Mesmo sua estreita amizade e relacionamento de décadas com o ex-padre John McKeelan demonstram o quanto ele valoriza uma vida familiar estável, porém privada, bem diferente dos casamentos típicos de celebridades. Sir Cliff conseguiu proteger sua vida privada do escrutínio dos tabloides britânicos por quase 30 anos, levando uma vida dupla, na qual podia ser um astro para milhões enquanto mantinha sua verdadeira identidade longe dos holofotes. Ao longo dos anos, Cliff tornou-se cada vez mais aberto sobre seu passado, incluindo seus problemas de saúde e o desgaste emocional de estar sob os holofotes por tanto tempo. Eventualmente, ele sentiu que não tinha mais nada a esconder, mas ainda assim manteve a posição de que sua decisão de permanecer solteiro foi a correta para sua carreira. Seja a decisão implacável de abandonar Jackie ou a carta para Delia, o caminho de Cliff até o topo foi pavimentado com escolhas difíceis que a maioria das pessoas consideraria impossíveis. Ele trocou a perspectiva de um casamento duradouro pela adoração de milhões e um título de cavaleiro concedido pela rainha. Sir Cliff Richard tornou-se um verdadeiro solteirão do pop. Um homem que viveu a vida exatamente como queria, provando que é possível ser um cavalheiro elegante e, ao mesmo tempo, carregar um passado repleto de amores secretos e despedidas dolorosas. Mas nem mesmo a vida mais bem protegida está imune às tempestades do mundo exterior. Embora ele tivesse blindado seu mundo privado do escrutínio dos tabloides britânicos por décadas, um pesadelo se formou. Um pesadelo que nenhuma quantidade de privacidade poderia conter. Um capítulo sombrio que forçaria seu verdadeiro eu a emergir sob a luz mais cruel imaginável. O dia em que o mundo virou as costas para um tesouro nacional. Embora a vida de Sir Cliff Richard muitas vezes se assemelhasse a um musical alegre, em 2014 uma nuvem escura pairou sobre ele, quase destruindo tudo o que havia construído.
Tudo começou com uma acusação chocante de que o cantor teria tido um caso com um rapaz de 15 anos em um comício em Sheffield, em 1985. Como se não bastasse, outros 4 homens se apresentaram com alegações de crimes sexuais cometidos entre o final da década de 1950 e a década de 1980, e essas graves acusações foram encaminhadas ao Ministério Público. Sir Cliff ficou absolutamente devastado e sempre manteve sua inocência. Felizmente, os casos foram arquivados por falta de provas suficientes. Ele nunca foi preso ou acusado de qualquer crime, mas o dano espiritual já estava feito. Mais tarde, ele compartilhou sua versão da história no documentário The Accused, National Treasures on Trial, ou Acusado, Tesouros Nacionais em Julgamento. No filme, ele relatou o profundo ódio que sentia por seu acusador, descrevendo como ficava acordado à noite, sentindo o peso do mundo o esmagar, questionando como alguém poderia dizer tais coisas sobre outro ser humano. A raiva que ele sentia era intensa e real, a ponto de se perguntar o que faria se um dia se deparasse com alguém tentando arruinar sua vida. Chegou ao ponto em que Sir Cliff atingiu um limite, sentindo que simplesmente não podia mais viver assim, preso em um pesadelo que não merecia. Mesmo anos após ser inocentado, ele tomou a firme decisão de nunca saber o nome de seu acusador, dizendo às pessoas que não queria que aquele homem se tornasse real para ele, pois não queria que ninguém o odiasse em seu coração. Ele percebeu que detestava a ideia de alguém fazer algo tão terrível e doloroso a uma pessoa inocente e queria seguir em frente com a sua vida, sem um rosto ou nome para assombrar os seus sonhos. Enquanto tudo isso acontecia, Cliff morava em Portugal e o imenso estresse da investigação começava a afetar sua saúde por dentro. Ele contraía herpes zoster constantemente e bolhas dolorosas começaram a aparecer em sua testa, chegando tão perto dos olhos que seu médico o alertou que ele poderia ficar cego. Quando Cliff perguntou ao médico como alguém poderia contrair herpes zoster, o médico sorriu levemente e disse-lhe sem rodeios que era devido ao imenso estresse a que estava submetido. Não foram apenas as acusações que o magoaram, mas a forma como tudo foi conduzido. A busca policial em sua casa foi transmitida ao vivo pela televisão para o mundo inteiro ver, mesmo antes de ele ser interrogado. Cliff considerou isso uma completa invasão de sua privacidade. Embora temesse um processo judicial no Reino Unido, decidiu processar a BBC para mostrar a todos o quanto levava a sério a defesa de sua reputação. Ele venceu aquela batalha judicial, provando que as ações deles estavam erradas. E desde então tem sido um defensor ferrenho da mudança na lei para que os nomes dos acusados de crimes não apareçam nos noticiários até que sejam formalmente acusados. Ele quer garantir que ninguém mais tenha que passar pelo mesmo calvário horrível que ele passou, demonstrando que até mesmo as maiores estrelas precisam lutar por sua dignidade quando o mundo se volta contra elas. Mas quando finalmente emergiu desse pesadelo jurídico, uma nova batalha, muito mais pessoal, o aguardava nas sombras. Durante anos, Sir Cliff levou uma vida dupla, mantendo sua imagem impecável enquanto lidava com um segredo que ameaçava encerrar para sempre sua carreira lendária. Ele viveu essa vida dupla por 29 anos. Agora, os segredos de Cliff Richard estão vindo à tona. Enquanto o mundo o via como o sempre sorridente Peter Pan do pop, um homem que parecia nunca envelhecer ou decepcionar, Sir Cliff carregava silenciosamente um fardo pesado nos bastidores. Em um gesto que chocou seus fãs, a lenda de 85 anos revelou recentemente no programa Good Morning Britain que estava secretamente lutando contra um câncer de próstata em estágio inicial. É uma revelação chocante que, enquanto se preparava para encantar os fãs com uma turnê pela Austrália e Nova Zelândia, em 2024, ele estivesse lidando com a notícia devastadora de que um exame de rotina com sua seguradora havia revelado um tumor. Ele explicou que seus promotores precisavam de seus exames para fins de seguro, e foi aí que os médicos descobriram o câncer. Felizmente, eles o detectaram antes que pudesse se espalhar para os ossos ou por todo o corpo. Ele manteve sua luta em segredo absoluto, revelando-a somente agora a outros homens que são tão humanos e vulneráveis quanto qualquer outra pessoa. Durante uma conversa profundamente comovente com o ex-âncora de telejornal Dermot Murnaghan, que também está lutando contra um câncer em estágio 4, Cliff admitiu que, embora esteja saudável no momento, não há como prever se a doença retornará.
Ele falou com total honestidade, dizendo que os homens precisam parar de se achar invencíveis e começar a fazer exames, porque o diagnóstico precoce é o único motivo pelo qual ele ainda está no palco. É um segredo dramático que ele manteve escondido enquanto se apresentava para plateias entusiasmadas, ao mesmo tempo que se perguntava secretamente se algum dia faria outra turnê. Agora, ele está usando essa luta para implorar ao governo que o ouça e lance um programa nacional de triagem para todos. Embora Cliff empreste sua voz famosa à causa, a luta continua, já que especialistas em saúde hesitam em implementar a triagem em massa, temendo que ela possa causar mais mal do que bem. Mas Cliff não está sozinho nessa luta. Ele conta com o apoio do Rei Charles, que também alcançou recentemente um marco importante em sua batalha contra o câncer. O rei compartilhou a boa notícia. Graças à detecção precoce e ao seguimento das recomendações médicas, ele finalmente poderá limitar o tratamento no ano que vem. É um momento impactante quando o rei da Inglaterra e o rei do pop afirmam que somente a descoberta precoce desses segredos pode salvar vidas. Questionado se uniria forças com o rei para liderar uma grande campanha de arrecadação de fundos para a pesquisa do câncer, Cliff não hesitou, dizendo que, se o rei o ouvisse, ele estaria pronto e disposto a lutar. É uma realidade agridoce para os fãs que o amam há décadas, saber que ele guardava um segredo tão terrível. Mas vê-lo transformar essa dor pessoal em uma missão pública para salvar outras pessoas torna sua verdade, há muito oculta, ainda mais significativa. Ele conseguiu esconder seus problemas de saúde, assim como escondeu sua vida privada por quase 30 anos, provando que mesmo um homem que vive sob os holofotes pode manter os aspectos mais sérios de sua vida em segredo até estar pronto para compartilhá-los com o mundo. O mistério de Sir Cliff Richard está finalmente se desvendando, revelando um homem que superou doenças e acusações para se tornar uma lenda. Mas enquanto o mundo se maravilhava com o brilho e o glamour da estrela pop, Cliff lidava silenciosamente com problemas familiares, como em 1988, quando seu sobrinho, o pequeno Philip Harrison, passou os primeiros 4 meses de vida lutando por cada respiração em um hospital infantil. Essa experiência terrível o afetou tão profundamente que ele passou anos arrecadando fundos para o hospital, sempre se lembrando de que eles haviam salvado a vida do menino. Isso mostra que, apesar de toda a fama, a família continuava sendo primordial para ele, mesmo que não parecesse convencional. Por quase 30 anos, Cliff viveu em uma situação singular que muitos consideravam misteriosa, mas para ele, era simplesmente seu lar. Raramente morava sozinho, dividindo sua casa principal com seu empresário, Bill Latham, e sua mãe, a quem carinhosamente descrevia como uma segunda família. A namorada de Bill chegou a morar com eles por um tempo, criando uma bolha de apoio que permitiu a Cliff se concentrar exclusivamente em sua música, sua fé e seu amor pelo tênis. Bill explicou certa vez que ser solteiro não significava que Cliff fosse solitário. Muito pelo contrário, isso lhe dava a liberdade de se dedicar completamente a tudo o que fazia. Como não tinha esposa nem filhos, ele podia se entregar totalmente aos seus fãs e às suas crenças, embora esse estilo de vida muitas vezes gerasse rumores e fofocas sobre sua vida privada. Por décadas, circularam boatos e especulações sobre se Sir Cliff era gay, mas ele sempre se manteve firme e disse ao mundo que não era. No final da década de 1970, ele considerou os rumores injustos, explicando que o fato de um homem não ter relações sexuais com várias mulheres não significava que ele fosse homossexual. Ele admitiu que o julgamento às vezes era muito doloroso, mas se recusou a casar apenas para silenciar a opinião pública. Para Cliff, o casamento era sagrado e não deveria ser usado como fachada. Ele acreditava profundamente que pessoas solteiras não deveriam se sentir como cidadãos de segunda classe ou envergonhadas de suas vidas. Ele sabia a verdade. Seus amigos sabiam a verdade. Por fim, concluiu que não podia controlar o que aqueles fora de seu círculo íntimo acreditavam. No entanto, sua fé inabalável foi posta à prova em 1999, quando sua amiga próxima, a renomada apresentadora de televisão Jill Dando, foi tragicamente assassinada. Cliff ficou tão devastado e confuso que sentiu um ódio e uma raiva violentos contra Deus, tentando entender como uma pessoa tão bela e inofensiva poderia ter sido tirada dele de forma tão cruel. Ele apoiou a família dela e compareceu ao funeral, lamentando a perda da mulher que ele descrevia como verdadeiramente autêntica. Esse período de escuridão revelou um lado cru e doloroso de Cliff, muito diferente da imagem impecável que o público conhecia.
Ele finalmente reencontrou seu caminho espiritual ao manter seu hábito de longa data de dar o dízimo, que significa doar 10% de tudo o que ganha para ajudar os outros. Cliff sempre acreditou que o amor ao dinheiro era uma armadilha, então passou mais de 40 anos administrando sua fortuna, doando milhões para instituições de caridade como o Tear Fund, que combate a pobreza em lugares como Uganda e Brasil. Ele não apenas enviava cheques, mas também viajava pelo mundo para ver o trabalho de perto. Mais perto de casa, ele dedicou sua vida a apoiar a Alzheimer's Research UK, tendo visto sua mãe lutar contra a doença e querendo usar sua fama para encontrar uma cura. Ele chegou a fundar sua própria fundação de tênis para ajudar mais de 200,000 crianças a participar de atividades escolares. Embora possa ter levado uma vida discreta longe das câmeras, a verdade que está vindo à tona revela que o maior segredo de Sir Cliff Richard era o quanto ele compartilhava de si mesmo com o mundo em sua vida privada. Qual é a sua música favorita do Cliff Richard? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.